Eu odeio a pornografia. Caso você não saiba, eu fui um cara muito viciado em pornografia. E eu tenho certeza que a minha história vai fazer você nunca mais querer fapar na sua vida. Eu basicamente fui um moleque, cara, que quando eu tinha lá os meus 8 anos de idade, mais ou menos, eu não ficava assim, ligando para essas coisas, eu nem sabia da existência delas. Só que, apesar de eu ser um moleque ingênuo, eu fui exposto a isso sem a minha vontade. E quando eu comecei a perceber que isso era uma coisa prazerosa, né, eu comecei a ir atrás disso. Eu era uma criança que brincava muito com todo mundo. Eu não tinha vergonha, assim, de chegar em crianças que eu nunca conhecia e que não eram do meu convívio social, e eu tinha coragem de chegar para conversar com elas, convidar elas para brincar, para conversar, e isso nunca foi um problema. Só que apesar de isso nunca ter sido uma coisa difícil na minha vida, a pornografia fez com que esse Gabriel extrovertido se tornasse um Gabriel introvertido. Porque com o tempo, com a vinda dos vídeos adultos para minha vida, eu comecei a me desleixar de certas coisas. Eu deixei de brincar com os meus amigos, em sair de casa, em correr, eu era uma criança muito ativa, e eu comecei a engordar, ser um cara mais na minha, um cara mais depressivo, e isso começou, querendo ou não, a trazer consequências pro meu lado. Porque as pessoas começaram a perceber que esse Gabriel tinha se tornado um punheteiro. Então, ao momento em que você começa a assistir vídeos adultos, em que você está viciado nisso, as pessoas começam a perceber. Você aí que fica consumindo isso, cara, e acha que ninguém suspeita que você faz isso, cara, eu aposto 80, 100 reais, cara, que com certeza os seus pais sabem que você é um punheteiro. Porque eu, esses dias atrás, pra você ter uma noção, a minha mãe falou do nada pra mim, um dia que a gente tava discutindo sobre assuntos de outras coisas, não importa, não vem a questão agora no vídeo, mas ela falou, cara, que ela sabia quando eu tinha lá meus 14, 15, 16 anos, cara, que eu era um punheteiro, cara, porque quando eu entrava no banheiro, mano, eu ficava às vezes 1 hora, cara, sem brincadeira, eu ficava lá, ó, assim, ó, 1 hora, cara. E é óbvio que eles vão suspeitar. Eles também são pessoas, assim, né? O meu pai já foi um adolescente, a minha mãe já foi um adolescente, então eles sabem o que um adolescente, quando começa a ficar desleixado, começa a ficar sem energia, o que ele faz no banheiro, né? E cara, eu perdi muito tempo da minha vida, cara. Essa é a parte mais dolorosa, porque não foi alguns meses ou um ano, bem que eu queria que fosse, cara, um ano só que eu perdi aí da minha vida nesse vício aí. Porque, cara, a pornografia, ela é uma coisa que no início ela é muito prazerosa. É uma coisa que quando você tá ali começando, ela não parece algo que vai destruir a sua vida, que vai roubar o teu tempo. Porque ali a primeira vez, quando você tá conhecendo ela é um amiguinho seu. Você faz isso ali bem rápido e você volta pra sua vida. Porque a pornografia, apesar de ela ser uma coisa, um momento ali que você que nunca tinha feito esse ato antes, que você nunca tinha conhecido ela antes, mesmo assim, ela ainda não é uma coisa super assim, extraordinária na sua vida. Então você ainda vai seguir um pouco ali da sua vida que você tem. Por isso que quando eu era criança ali, que eu tive o meu primeiro contato com a pornografia, ali nos primeiros meses, ali no primeiro ano, eu não fiquei tão desleixado assim. Eu já comecei sim a apresentar sintomas de uma pessoa assim relaxada, uma pessoa mais apática, mas eu ainda assim continuei um pouco da minha vida que eu tinha antes de conhecer ela. Entendeu? Só que com o passar dos tempos, com ali 2, 4, 5 anos, eu comecei a ficar muito pior nisso. Eu comecei a piorar, cara, a minha questão de convívio social, de conversar com as pessoas, principalmente, cara, com as mulheres. A pornografia, ela afeta muito a sua conversa com a mulher, de você conhecer novas mulheres.
eu perdi, e não só como eu perdi muito tempo fazendo isso, eu também demorei muito tempo para largar esse vício, sabe? Porque a pornografia é um assunto muito recorrente aí na internet, né? Sempre tem, todo dia que você aí scrolla no seu YouTube, aí no TikTok, se você é um cara mais, assim, viciado em TikTok, sempre vai ter alguém falando sobre os vícios em vídeos adultos. Então, cara, e a partir disso surgem muitos métodos duvidosos de caras que estão aí só pra ganhar dinheiro em cima de você. Eles falam que para sair desse vício, você tem que fazer o método X, ou que você tem que fazer o método Y, né? Y. E você, como um cara que tá desesperado para sair disso, você vai lá e às vezes até paga pro cara. Você fica dando view pro cara e pagando às vezes cursos disso, né? E cara, eu vou te falar que não é tão difícil largar isso. Mas não se engane, não é, ao mesmo tempo não é fácil, mas também ao mesmo tempo não é uma coisa assim que digamos que fosse muito difícil. Bem, por que você deveria de parar fazendo isso? Vamos dar aqui motivos, né? Você às vezes pode estar pedindo aqui, você às vezes um cara punheteiro aí, né, safado, e você quer aí perguntar quais são os motivos para você parar. Cara, eu vou te falar, você não vai flutuar de energia, tá? Como alguns coaches dizem por aí no YouTube que pare por 30 dias e as mulheres vão começar a olhar diferente pra você, elas vão chegar em você, vão te dar um beijo sem você falar nada, você vai, cara, conseguir correr uma maratona, você vai ganhar 70 quilos de músculo e é isso aí. Não, cara, não é bem assim que o negócio funciona, tá bom? Porque a pornografia, ela é um vício que ela acaba bastante com a sua energia, beleza? Com a sua energia, com a sua vontade. E a partir do momento em que você para de ser um viciado nisso, você recupera um pouco da sua energia que você tem. Porque a pornografia relacionada à pupunha, ela gasta sim bastante energia do seu corpo, porque é um estímulo, né? Agora entrando em dopamina, aparecendo um coach aqui, né? Uma beleza. Pornografia e a masturbação, ela libera bastante dopamina no seu cérebro. E quando o seu cérebro, sim, ele tem altas doses de dopamina aí, ele fica cansado demais, beleza? Porque ele pensa assim, cara, eu recebi a maior recompensa, tá? Que um homem pode receber. Eu recebi a maior recompensa. E então, pra que eu vou fazer alguma coisa? Pra que eu vou treinar, cara? Pra que eu vou atrás de uma mulher se eu já tenho tudo o que eu preciso? Eu já recebi a maior recompensa que eu preciso. Então, pra que eu vou fazer isso, né? E sim, quando você para de assistir esses conteúdos adultos, você para aí de ficar no banheiro 1 hora por dia aí, até mais, né? Você recupera energia pra você começar novos hábitos. Mas não é tudo isso, tá? Que dizem que você vai virar um cara super disciplinado, um cara que vai flutuar de energia aí após parar com isso, beleza? Que fique bem claro. Você pode estar aqui perguntando então em quais aspectos da sua vida você vai melhorar. E cara, eu vou falar de um cara aqui que tá há mais de 2 anos sem fazer isso, beleza? Que é um cara que, cara, largou isso de vez, tá? Eu hoje me considero um cara livre disso. Cara, não vou dizer que eu não penso nisso, que não vem desejo na minha mente, que eu sou um monge aqui, que não pensa em essas coisas. Óbvio que vem isso daí, né? Mas, cara, eu vou dizer pra você que você vai melhorar em vários aspectos da sua vida. Se você tiver vontade, é claro, né? Você vai ter mais energia pra treinar, você vai ter mais atenção nas coisas, você não vai ficar aquele cara letárgico, né? E, cara, as pessoas vão te olhar com outros olhos, tá? Porque um cara que... Você pode perceber um cara aí que bate bronha todo dia, que fica vendo esse tipo de vídeo. Ele é aquele cara que ele tem aquelas... Esqueci o nome agora aqui, debaixo do olho. Cara, é preto. O cara parece um urso panda, tá? Porque esses vícios, eles te deixam um cara sem energia, como eu falei antes, né? E as pessoas, elas percebem isso. Elas percebem essa energia que você libera quando você é um cara normal, um cara que não vê esse tipo de conteúdo, né? Mas então, como que eu paro de assistir isso de uma vez? Como que eu parei de assistir isso pra sempre? Bem, eu vou ser bem direto aqui com você, sem parecer um coach aí
que idiota da internet que fica te vendendo cursinho de como parar em... Cara, querendo ou não, a pornografia é uma coisa que é uma desgraça na vida de muitas pessoas por aí na internet. E tem gente que engana as pessoas e ganha dinheiro com isso, né? Então, eu vou falar aqui a verdade sobre você realmente parar com isso de uma vez, tá bom? A primeira coisa aqui que me dificultou muito, quando eu comecei ali nas primeiras vezes em que eu queria largar isso, foi contar os dias. Eu ficava ali 1, 2, 3, 4 dias e eu recaía, porque quando eu recaía nisso, não era só uma recaída. Eu, querendo ou não, recaía e eu também perdi os dias que eu tinha ficado sem. E isso, em vez de fazer com que eu me motivasse, eu fiquei 4 dias sem isso. Não, eu ficava me culpando. Isso pra mim não era uma vitória, era uma derrota. Só que eu pensava assim, cara, e se eu ficasse sem contar os dias? Porque, cara, eu fico me olhando como um cara viciado nisso. Eu não me vejo como um cara que não é, assim, um escravo disso. Então o que eu fiz, cara, foi parar de me ver como um cara que era viciado nessas coisas e que poderia se libertar disso de uma vez. Eu era capaz disso. Então é melhor que você pare de se olhar como um cara que é viciado nisso e comece aí a ficar sem isso e não fique aí contando dias. Viva a sua vida normal e vá melhorando com a medida do possível. Outra coisa aí também, né, dificulta o acesso também nesse vício. Coloque apps de bloqueio caso você não esteja realmente conseguindo. Cara, a pior coisa que tem pra você, que te prende nisso, é você ficar se olhando como um cara que é viciado nisso e que se você não largar logo, vai ter consequências. Obviamente que tem consequências a longo prazo, mas você tem que parar de se ver um cara que se acha um viciado nisso e começar a olhar para os seus objetivos que você tem. Se olhe como um cara vencedor.